Acirramento muito grave desse conflito. E para entender a situação de momento agora, eu converso com a assessora do Instituto Brasil-Israel, a Karina Calandrin, também pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da USP. Karina, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Karina, exatamente por que Israel começou esse bombardeio na sexta-feira em relação ao Irã? Porque, claro, as informações dos agentes secretos, da informação da inteligência de Israel em relação a possíveis ataques que viessem do Irã. Qual é a situação? Por que começou esse ataque agora? E como é que a gente pode entender a situação agora, de momento, Karina? Nós temos dois aspectos a serem considerados: o aspecto externo e o aspecto doméstico em Israel. Então, falando do aspecto externo, então compreendendo a relação com o Irã, o programa nuclear iraniano ele não é novo. Já há mais de 15 anos, o Irã tenta desenvolver um programa nuclear e tem tido sucesso, alegadamente por parte do Irã para fins pacíficos, então para desenvolvimento de energia elétrica a partir de usinas nucleares. Só que isso causa desconfiança de muitos países do mundo, com destaque para os Estados Unidos e Israel, obviamente, que alegam que o Irã, na verdade, usa esse programa nuclear para fins militares. Então, para atingir aí armamentos nucleares, bombas atômicas, e que isso colocaria em risco a região como um todo e também esses inimigos diretamente extra-região, como os Estados Unidos. Então, isso tem acirrado as relações. O Irã sofreu sanções econômicas, então sofre essas sanções que, inclusive, quero destacar que vão vencer em breve, elas têm um prazo, e em 128 dias elas vão vencer, né? As sanções que foram aplicadas no âmbito da ONU, foram discutidas no âmbito da ONU e foram aplicadas, elas têm um prazo agora de vencimento ainda este ano. Então, os Estados Unidos vinham essa semana agora com negociações em relação, né, desse programa nuclear iraniano. Você ainda faz gestão da sua empresa por planilhas? Isto é uma prática perigosa para o seu negócio. Hoje, qualquer um consegue pegar uma planilha, modificar as informações sem segurança nenhuma, e aí, ao final do dia, qual a confiabilidade que a gente vai ter realmente naquilo que foi lançado? Principalmente quando falamos de volumes de dados, a informação ela pode se perder com o tempo. Isso pode se tornar um ato muito perigoso, principalmente porque o dado na sua empresa é a informação mais valiosa que existe. De forma a tentar minar o programa, controlar o programa, impor visitas da Agência Internacional de Energia Atômica no Irã, que é a AIEA, que vistoriasse esse programa, que é uma agência que existe, que faz esse trabalho de vistoria, exatamente para impedir que países tenham acesso a bombas atômicas, a uso militar de aparatos nucleares, e principalmente países que são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o caso do Irã. Né? Israel, por exemplo, não é signatário, o Irã é. Então, essa era a negociação que estava acontecendo agora. E essa negociação, a princípio, não foi bem sucedida. Os Estados Unidos alegaram que ainda tinham proposições a serem feitas, as negociações iriam continuar. Donald Trump disse que queria continuar com as negociações, mas Israel preferiu agir militarmente de forma a impedir que o Irã fosse bem sucedido. Israel alega que o Irã estaria próximo de atingir o objetivo de uma bomba atômica, então esse seria o momento exato para isso. Não podemos esquecer, então, o aspecto doméstico israelense. Israel vive uma guerra em Gaza já há quase 2 anos, vai completar agora em outubro 2 anos de guerra. É uma guerra que tem consumido politicamente o governo, então manifestações têm acontecido, ainda existem reféns na faixa de Gaza, reféns israelenses, então é uma situação muito desgastante política e economicamente.
E, além disso, o governo tem passado por uma crise. Essa semana foi votada na Knesset, Parlamento de Israel, uma moção para dissolução do governo. Essa moção não foi aprovada, mas partidos ortodoxos têm pressionado o governo de Netanyahu por uma possível saída da coalizão e que isso consolidaria a dissolução do governo. Então, Netanyahu tem sofrido uma pressão muito grande. Por isso que a motivação... Essa parte de extrema-direita, que são os ortodoxos, são um apoio fundamental, né, Karina, para Netanyahu. Inclusive, eu quero só emendar até um comentário de um ouvinte aqui. É muito importante você ter tocado nesse ponto, porque como a gente sempre fala aqui, Israel sendo uma democracia, há muitas forças internas, né, e uma parcela muito grande da população contra a política de Netanyahu. A gente sempre fala sobre isso aqui no Revista CBN. E as medidas duras de Netanyahu, inclusive em relação a Gaza. E um ouvinte, ele pergunta aqui, será que é possível comentar? Eu acho que isso é catalisado muito na imagem do Netanyahu e nas posturas dele. A imagem que Israel começa a construir, por causa do seu governo, jamais por causa de sua população, mas por causa do seu governo, uma imagem de pária diante da opinião mundial, em relação à violência que acontece em Gaza. E toda essa construção, porque se de um lado a gente teve um ataque terrorista, e aí a gente conecta com o Irã, um ataque terrorista, que aí na história de hoje, ele é financiado em boa parte, né, essas células terroristas do Oriente Médio pelo dinheiro iraniano, o que acontece? Esse conflito que começa com essa questão do terrorismo, perde-se a mão, com uma postura de Netanyahu, como boa parte da população critica. Então, é um cenário bastante complexo, certo, Karina? Exatamente. E o Netanyahu tem sofrido uma pressão muito grande, com uma queda de popularidade extrema. Então, protestos que vêm acontecendo, isso há mais de ano, contra o seu governo, né? A população já entende que a guerra em Gaza não tem valido a pena, os reféns não foram resgatados pela operação militar, né? A maior parte dos reféns foi resgatada por acordos que foram feitos por parte com os mediadores, né? Egito, Estados Unidos, Catar, com o Hamas. Então, a operação militar não tem surtido o efeito desejado, né? O Hamas não foi extirpado da faixa de Gaza, como também era prometido, e não se sabe o dia depois. O que vai acontecer com a faixa de Gaza, quem vai governar a faixa de Gaza, não se sabe. Não se chega a esse acordo e não se sabe quando essa guerra em Gaza vai acabar. Isso tem minado, então, a popularidade de Netanyahu, ele sabe disso. Os partidos que estão com ele na coalizão, que são esses partidos ortodoxos, e os partidos de extrema-direita, que são dois grupos diferentes, né? Então, tem os partidos ortodoxos religiosos e os partidos de extrema-direita. Esses dois grupos, né? Os partidos de extrema-direita ainda estão mais propensos a permanecer no governo. Um deles já saiu e voltou, né, no período do cessar-fogo em janeiro. E os partidos ortodoxos agora apontaram uma possível saída do governo, que foi essa semana com a votação no parlamento de uma moção para a dissolução do governo, que não foi aprovada, mas que já pressiona para uma possível dissolução. Então, toda essa situação faz com que Netanyahu pense, né, que seria possível unir o útil ao agradável. O Irã é uma ameaça, isso é inegável, né? O Irã financia esses grupos terroristas, como o Hamas, que fez o 7 de outubro, financia os Houthis no Iêmen, financia o Hezbollah, que foi enfrentado por Israel no ano passado no Líbano. Então, nada disso é mentira, nada disso é uma invenção. Mas o momento agora, para começar essa guerra com o Irã, também né, como eu falei, unir o útil ao agradável. Então, é o agradável também que acaba unindo um pouco esses partidos políticos e unindo um pouco, né, até ninguém fez críticas a essa operação militar, né, ninguém é um inimigo criticou. Que une, vamos dizer assim, a população, porque é um inimigo muito maior, vamos dizer, nesse sentido, né? Isso, exatamente. Então ele consegue unir um pouco a população e unir os políticos, né, unir um pouco até mesmo a oposição no governo dele e diminuir um pouco essa pressão que estava se formando, aumentando cada vez mais em seu governo. Só que os custos são muito altos. Então, ele precisa agora fazer esse cálculo. Israel foi atacado como nunca antes nesse dia por uma potência externa, né, por um país diretamente, não falando de grupos terroristas, falando de um país, né, uma guerra interestatal, algo que não acontece desde 1973. E Israel, essa imagem no cenário internacional, Israel é visto como pária. Israel é visto como um país que não quer a paz,
que só causa problemas, que busca guerras atrás de guerras. Então, além de Gaza, já foi no Líbano, agora com o Irã. Então, agora os Estados Unidos precisam intervir nessa situação. São cobrados de como agir nessa situação frente ao Irã. Perfeito. Essa é a Karina Calandrin, assessora do Instituto Brasil-Israel, pesquisadora do Instituto de Relações Internacionais da USP, trazendo para a gente aqui na capa do Revista CBN a complexidade do conflito que acontece no Oriente Médio, com suas novas páginas agora no conflito que se acirra entre Israel e Irã. Karina, sempre um prazer falar com você, contar com a clareza, né, para a necessidade que a gente tem de entender esse conflito numa região extremamente complexa. Obrigada pela conversa e até uma próxima.